Boa tarde, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Na descrição deste vídeo está escrito assim: por que os crentes falam tanto no diabo? Mas antes de nós entrarmos aí e tentarmos aqui explicar por que os crentes falam tanto no diabo, eu quero fazer um agradecimento a uma pessoa muito fofa, por nome Sara Gomes, minha prima, uma prima muito fofa, muito querida, um coração gigantesco. Ela acompanha aí os nossos vídeos aí no canal, tem gostado, tem me dado aí dicas para o canal, e eu quero agradecer a minha prima Sara aí, com um beijo aí, Sara, no seu coração, que você continue sendo essa fofura de pessoa que você é, e que Deus continue te usar grandemente na terra. Tá bom, minha prima? Beijo para você. E voltando aqui ao assunto deste vídeo, para ficar mais claro, para que você possa entender, talvez você não tenha o conhecimento aí da palavra de Deus, e você já deve ter se perguntado o porquê que os crentes, ou os evangélicos cristãos, ou os bíblias, como são chamados os cristãos e evangélicos, às vezes no Rio de Janeiro, eles são chamados assim, ou aqueles que rezam com os pés para trás. Essa é a denominação como são chamados os cristãos aí neste nosso país. Quando nós falamos do diabo, ou de Satanás, ou Lúcifer, ou capeta, como queiram, nós não estamos falando apenas do diabo em si, mas nós estamos falando de todos aqueles que trabalham juntamente com o diabo, ou seja, o seu secretariado. Quando nós falamos de diabo, nós estamos falando aí de uma gama muito grande de demônios. O diabo, acho que a maioria deve saber, ele foi um anjo de Deus, hoje é considerado um demônio, é um anjo caído, e quando ele esteve lá no céu, ele quis ser semelhante ao Altíssimo e fazer um trono acima do de Deus, querendo parecer com Deus, e essa é a história, e depois ele foi expulso, como nós sabemos. Não vamos entrar aqui muito em detalhes, porque senão o vídeo vai se estender bastante. Então, quando nós falamos, qualquer evangélico, qualquer cristão, ele fala do diabo, ele está falando não só do diabo, mas aquilo que o diabo representa. Ou seja, ele é o príncipe dos demônios, príncipe das trevas. Logicamente, esses anjos que foram expulsos do céu juntamente com ele, obedecem a Satanás. Deixando bem claro. Mas vamos lá. Vamos ver aí o que algumas pessoas falam a respeito aí dos cristãos, que eles parecem tudo louco. Por que eles falam tanto no diabo? Alguns chegam a dizer assim: não seria isso fanatismo? Pode ser fanatismo. O fanático, é bom ele ser fanático, mas com sabedoria. Você ser fanático por ser fanático, isso é um risco muito grande. Nós temos que ter o discernimento e a sabedoria. Temos que estudar, temos que buscar, pedir discernimento a Deus, para não se tornar um fanático, no vulgo popular xarope. Fanático sim, com sabedoria. Coisa boa é quando você pega alguém que é fanático, com sabedoria, e ele é um piloto de avião, ele é fanático, ele é apaixonado pela sua profissão. Você sabe que, se depender dele, aquela aeronave não vai cair, o avião não vai cair. Por isso nós temos que ser sábios. Uma outra coisa que falam bastante é se isso não é um radicalismo. Como eu disse, quando nós falamos do diabo, não estamos falando apenas do diabo, mas sim de toda uma gama aí gigantesca de demônio. Outros falam assim: não seria falta de bom senso? Depende desta colocação de falta de bom senso. Nós sabemos que muitos, por falta de conhecimento, por conhecer as Sagradas Escrituras, eles extrapolam. Isto é uma verdade. Tem gente que parece doido. Isso é uma verdade, tá? Não existe um exagero? Depende muito. Depende muito de quem está processando essa fé, da forma dele viver, a conduta dele cristã. Quando se fala no inimigo, tem gente que exagera sim.
Essas pessoas não estão nem procurando pelo em ovo? Nós vamos ver aqui se eles estão procurando ou não. Uma outra coisa que faz, gente, parece tudo maluco. Também eu concordo, parece tudo maluco. Mas não são não. Outros ainda dizem assim, para eles tudo é culpa do diabo. Na verdade não é isso. Tem pessoas que confundem. Nós temos aí outros inimigos sem ser o diabo. Nós temos o nosso próprio eu. Nosso eu faz a gente cair, tropeçar, faz a gente cometer inúmeros erros. O nosso próprio eu, nosso próprio ego. Nós temos também o inimigo, este próprio mundo, que oferece uma série de coisas e que o cristão, quando conhece, vai abdicar de certas coisas para poder ganhar outras. É assim que funciona o Evangelho, segundo escreveu e nos deixou aí o Senhor Jesus. Uma outra coisa que é nosso inimigo também é o sangue. O sangue, quando eu falo do nosso sangue depravado, o que faz com que a gente venha errar? Este sangue nosso que é depravado e que às vezes ele é explorado, muitas vezes por inimigo, a nossa própria alma, pelo nosso próprio, pelas circunstâncias adversas. Então nós temos aí outros inimigos que não só o diabo. Algumas pessoas também falam assim, será que esses crentes eles não viajam na maionese? Isso é um bom questionamento. Nós vamos ver isso. Vamos esclarecer isso? Gênesis no capítulo de número 1, eu vou ler aqui. Se você tiver uma Bíblia em casa aí, você me acompanhe. E vamos lá, Gênesis, o capítulo de número 1, é um versículo só. Eu estou aqui com uma Bíblia revista e corrigida, que diz assim, capítulo 1 de Gênesis. Vamos ver pela Bíblia. Por que pela Bíblia? Porque nós cremos na Bíblia. Se nós vamos pregar, vamos utilizar a Bíblia. E se nós somos questionados, também é por causa da própria palavra de Deus. Este é o nosso livro central. Nós se baseamos pela palavra. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, onde diz dessa seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ainda que a Bíblia não seja escrita em ordem cronológica, nós entendemos que os céus, pelo que o próprio texto nos diz, foi criado primeiro. Logicamente os céus foi criado primeiro. Satanás e os anjos foram criados primeiro que o homem. Qual é o material, qual é a matéria-prima, quais são os elementos que constituem o inimigo de nossas almas, ou seja, Satanás e os anjos? Qual seria o material? Isso vai ficar para um outro vídeo, tá bom? Quando nós estivermos ali falando sobre angelologia, a matéria que estuda os anjos. Mas os anjos são feitos bem diferente do ser humano. Eles podem fazer coisa que nós não podemos fazer. A sabedoria de um anjo comparada com a do homem insignificante. E dentro disso que nós estamos falando, eu quero já deixar aqui também bem claro, porque nós vamos estar falando aqui de algumas coisas, e a gente, como vocês vão de repente falar, não podemos viajar na maionese. O inimigo de nossas almas, este Satanás, Lúcifer, diabo ou capeta, ele não pode ser subestimado. Ao ponto que ele não pode ser subestimado, ele também não pode ser vanglorizado, não pode haver vanglória. O que eu quero dizer? O inimigo, ele é um ser perigoso, não há dúvida disso, mas nós também não podemos vangloriar, que é o que acontece com muitas pessoas que exageram. O que o diabo pode fazer contra a minha vida? Absolutamente nada. Ele pode tentar, a partir do momento que eu tenho uma vida estruturada com Deus. Se não, ele pode fazer sim. Tá bom? Então nós não devemos vanglorizá-lo e nem subestimá-lo. Tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Isso é vanglorizar o diabo. Tá bom? E vamos lá. Quando nós falamos que Deus criou os céus, nós temos 3 céus. Isso é só uma informação adicional. Aurônos seria o primeiro céu, Messorâneos o segundo céu e Eporâneos o terceiro céu. Dentro dos estudiosos,
dentro daqueles que estudam para saber aí achar o pano de fundo em todos os seus contextos dentro da teologia, nós entendemos que há três céus: Aurônio, Messorianos e Eporenos. Aurônios, que vem da Áurea, este céus que nós vemos. Messorianos, o céu intermediário, ou seja, no meio, daí já vem o nome Messorianos, e Eporenos, aquele que é a morada do Altíssimo. Dentro do judaísmo, algumas vertentes vão acreditar que existem até 7 céus. E nós até aí, como é que nós respeitamos, né? São pontos aí de ensinos diferentes. Mas para nós são esses 3 céus a qual nós fizemos menção aqui. Dando continuidade, eu fiz aqui um esboço, né, um rascunho. Geralmente eu não faço um rascunho, a gente fala direto, por isso que lógico que os vídeos dá para se ter uma ideia de que eles são feitos sem nenhum corte, é direto. Então eu estou falando aqui, eu estou falando esporadicamente, e eu fiz um rascunho aqui para que a gente possa ir pela palavra de Deus. Um outro livro que nos vai falar a respeito deste cidadão, para que você entenda por que nós falamos, por que os crentes falam, está no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. O capítulo é o de número 28, e o versículo de número 14. O texto aqui, ele é um pouco extenso, mas eu vou ler só um versículo justamente por isso, para não ler o texto todo. E aí eu dou uma prévia do significado daquilo que está aqui no texto, porque muitas pessoas fazem confusão. Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 14, que diz assim, versículo 14, capítulo 28, versículo 14, diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. O texto, se você ler o capítulo 28 ele inteiro, você vai ver uma figura aqui por nome de Tiro. Este Tiro que muitas pessoas falam que é o diabo, não é. O rei de Tiro era um rei, existe uma história por trás disso tudo, e que muitos passam desapercebido. Este rei, ele tem a sua queda, e as pessoas da época viram a sua queda. Então ele não é, o diabo não é Lúcifer. Por que eu estou utilizando esse texto? Porque no mesmo capítulo, e do versículo aqui ao qual eu estou lendo, vai começar aí nos demonstrar que, neste texto, estão falando de duas personalidades diferentes. O rei de Tiro, que tinha uma maldade no seu coração, que era soberbo assim como o diabo, e também falando desse querubim ungido que é Lúcifer. A Bíblia diz que este rei de Tiro ele foi morto. Satanás não foi morto, está vivo. Então não são a mesma pessoa no mesmo texto sagrado. Por isso que eu peguei o versículo 14, para que você entenda que se eu ler o texto inteiro, você pode acreditar aí ou entender que esse rei de Tiro era o diabo. Não, ele apenas tinha característica parecida no mal, na sua personalidade, no seu coração, assim como Satanás, o diabo, tá bom? E diz que ele era, aqui no texto, um querubim ungido. Bom, a Bíblia não nos fala de um outro anjo que seja ungido, mas está falando de Satanás. E quando, eu também não quero aqui fazer um exagero e não trazer uma vanglória, mas você não vê nenhum outro texto da palavra de Deus dizendo que é um outro anjo ungido. Tudo bem? Eu também não posso cravar aqui e dizer que não há outro, apenas a Bíblia não diz. Com certeza existem outros anjos que são ungidos. Para que você saiba, humanamente falando, só eram ungidas pessoas que, neste caso aqui que eu vou falar, pessoas como profeta, sacerdote e rei.
profetas, sacerdotes e reis. Só eram este tipo de pessoas que eram ungidos. E agora o texto sagrado está dizendo de um querubim ungido. Logicamente que nós entendemos que essa unção, ela não é o mesmo tipo de unção feita como se fazem com os homens, mesmo vindo da parte de Deus. Esta unção aqui é uma unção aqui diferenciada. Assim como Miguel, um outro anjo, que foi aquele que, juntamente com o exército de Deus, expulsou Satanás com a terceira parte dos anjos dos céus, porque houve uma rebelião, né? Houve este confronto entre os anjos de Deus contra o diabo e aqueles ao qual ele tinha feito a cabeça, que eles foram expulsos. Assim como não há apenas Miguel como um dos príncipes dos anjos, existem outros príncipes, é que nos dá a entender, assim também havia e há outros anjos que são ungidos. E quando nós falamos que ele era ungido e toda esta polêmica, toda essa curiosidade a respeito deste anjo, faz algum sentido. E eu gostaria que você começasse a pensar a respeito disso. Um anjo ungido, que usou de lábia e fez a cabeça da terceira parte dos anjos. Olha com quem a humanidade está mexendo. Mas vamos ver se nós somos loucos ou não. Vamos ler mais um pouquinho? Bíblia Sagrada, agora nós vamos para o livro de João. Livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10 e versículo 10. João 10 e versículo de número 10, que nos diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando eu pego este versículo, para mim não ler todo, o versículo de número 1 eu li o 10 e o 10, mas o versículo de número 1 que diz assim, ó: na verdade vos digo que é aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. E nos diz o texto assim, que aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre e abre a sua voz. Enfim, não vou dar muita continuidade aqui no texto, porque senão vai ficar muito grande este vídeo. Bom, todo mundo tem a ideia de que este texto está falando do diabo, mas não está falando do diabo, está falando do mercenário, ou seja, aquele que era para cuidar da ovelha e não cuida da ovelha. E nós aplicamos isso também ao inimigo de nossas almas, que no caso é Satanás. Ele não veio a não ser, apesar que o texto aqui não está falando basicamente dele, mas do seu intuito, deste caráter profano, mau, de uma índole aí perversa contra o ser humano. A mesma coisa assim, um falso pastor, ele se enquadra aí dele estar sendo usado pelo diabo. E o que o texto diz? Matar, roubar e destruir. O diabo não pode destruir a Deus, ele não tem como nem arranhar a Deus. Então ele vai se voltar para a humanidade, que foi a coroa da criação. O ser humano é o seu alvo. Ele sabe qual é o seu destino e vai querer levar junto consigo o maior número de pessoas, de prejudicar a humanidade, sim. Tá bom? Vamos para mais um texto que está no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler aqui, que nos diz assim, Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, e diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades
e contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O texto aqui está falando da armadura de Deus, uma armadura que nós temos que ter de revestimento, de buscar a Deus, de andar em sinceridade. E o apóstolo Paulo, falando aos nossos irmãos lá de Éfeso, por isso o livro de Efésios, ele está falando para um povo para se revestir. Com relação a questões de heresias, de coisas que eram ensinadas fraudulosamente, erroneamente que eram ensinadas, nós precisamos se revestir, é isso que ele está dizendo aqui. E nós também precisamos se revestir. E qual é aquilo que ele fala? Contra as potestades principados e hostes da maldade. Principados, que são isso? Anjos, príncipes. Nós vamos estar falando aqui, no outro vídeo, a respeito dos anjos, né, angelologia. Principados, potestades. Potestades são uma classe de vários tipos de anjos, um aglomerado de anjos de várias as classes. E é essa a nossa briga. Então, quando nós olhamos para o ponto de vista bíblico, o cristão tem razão quando ele fala assim a respeito do diabo. Nós falamos do diabo, estamos falando aí de todos aqueles que trabalham juntamente com o diabo. Vamos ver mais um texto? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aqui eu vou ter que ler um pouquinho mais, né? Para que você possa entender e nos dizer que nós estamos inventando aqui alguma coisa. Livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5, que diz assim: o endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus, desceu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha suas moradas nos sepulcros, ou seja, no cemitério. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Cadeias aqui são correntes, tá? Porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Ou seja, ele quebrava as correntes, alguém endemoniado. E os grilhões em migalhas, e ninguém podia o avançar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Ou seja, saía gritando como um louco, e ele estava o quê? Possesso de demônio. E ferindo-se com pedra. Quem é que vai, na sua normalidade, se ferir com pedra? O texto não está dizendo que ele tinha um problema de loucura, mas que ele estava endemoniado. E quando viu Jesus, ou seja, esse endemoniado viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, o inimigo aqui de nossas almas, os demônios que estavam com esse cidadão, estavam aqui com receio, já com medo de ser atormentado. E Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião, o meu nome, porque somos muitos demônios que estavam com ele. E este endemoniado diz assim, versículo número 10: e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ele não queria sair daquele lugar onde ele estava. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, ou seja, vários porcos estavam ali fazendo a sua refeição. Todos aqueles demônios rogaram, dizendo, mandando que eles fossem dirigidos para aqueles porcos, e pediram para que entrasse naqueles porcos. Então, Jesus logo os permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram no porco, na manada de porcos, e se precipitaram no despenhadeiro no mar,
e eram quase 2.000, afogaram-se no mar. Veja aqui, mais um texto falando de quem é este inimigo e estes anjos que andam trabalhando, esses demônios. Por isso, nós não podemos subestimá-lo. Aqui quase 2.000 porcos. Depois que esses demônios entraram neles, eles se jogaram de um despenhadeiro e morreram ali afogados, encontraram água ali, morreram. Eu que já fui espírita, posso te assegurar que trabalhos são feitos, alguns trabalhos são feitos, e esses trabalhos aí de feitiçaria, de bruxaria, como você queira, podem fazer um estrago muito grande. Tudo bem? Dando prosseguimento aqui, vamos para Mateus. O vídeo está um pouco longo, mas a gente precisa aí deixar aí um pouco claro. Mateus, capítulo de número 4, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4 e versículo 1. A tentação de Jesus. A tentação de Jesus é bastante conhecida, mas se você nunca ouviu, vou ler agora, e vamos tomar aí um pouco de tempo, mas esse tempo aí vai ser bastante proveitoso. A tentação de Jesus. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois disso teve fome, ou seja, Jesus tomou água, mas não havia se alimentado. E chegando a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para uma cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Veja só, vou procurar resumir aqui, porque se o texto vai, o vídeo não, a câmera não vai aguentar esse tempo todo de vídeo. Resumindo, Jesus foi levado para ser tentado ao deserto, tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado. Veja só, a Bíblia nos diz que esse cidadão aí, este mau cidadão, este mau personagem, o diabo, ele pega Jesus, leva para um determinado lugar e põe sobre um pináculo do templo. Isso aqui não é brincadeira, ele pegou Jesus e colocou sobre o pináculo do templo. Como ele fez isso? Parou para pensar? Tem uma igreja, dá um exemplo aqui, uma igreja, a parte mais alta da igreja, você pega e põe alguém lá em cima. Como é que você vai pôr alguém lá em cima? Ele carregou Jesus no colo, ele falou: Jesus, vem caminhando comigo, ele colocou Jesus lá em cima. O texto continua e eles têm uma conversa, tem um diálogo ali, a qual o diabo fala para ele, para que ele transformasse aquelas pedras em pães, lógico, para matar a fome, e Jesus cederia à tentação. Depois disso a conversa continua, e eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele queria que Jesus o adorasse, e tudo o que Jesus pudesse ver de onde ele estava, ou seja, na terra, na planície, ele falou: isto tudo te darei, como se o diabo tivesse alguma coisa para dar para alguém. Então esse inimigo não pode ser aqui, como eu disse, subestimado. Texto sagrado, você pode não acreditar na Bíblia, mas aqui eu estou demonstrando o porquê que nós falamos tanto no diabo. São os textos sagrados que nos demonstram isso. Tá bom? Lucas, capítulo de número 8, Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 8, versículo de número 1. 1, é isso? Versículo 1 a seguir, diz assim, capítulo de número 8, do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, que diz assim: e aconteceu depois disso que andava na cidade de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, 12 apóstolos. Versículo número 2, que diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Livro de Lucas, capítulo
8, versículo de número 1 e 2. Versículo 2 está dizendo que saiu 7 demônios dessa mulher. Seria isso uma má sorte de uma pessoa lá nos tempos antigos, ou o inimigo continua agindo, continua trabalhando? Por isso que nós falamos, logicamente temos que ter sabedoria daquilo que estamos falando, quando vamos explanar, quando vamos ensinar, não falar apenas por falar. Está aí mais um texto, porque nós falamos. O livro de Jó, vamos lá para o nosso livro do nosso querido irmão Jó, capítulo de número 1 do livro de Jó. Mais um texto que vai nos falar deste inimigo de nossas almas. Versículo, eu vou pegar 1 e o 2. É que se eu for ler tudo aqui vai ficar muita coisa, mas para você ter uma ideia, diz assim, vamos lá, pegar o versículo número 1 e vamos ler algum versículo. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 40 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. O texto vai dizer que seus filhos faziam um banquete, até que, deixa eu pegar aqui o versículo, para a gente ganhar tempo. Versículo agora de número 6. Eu estou pulando um pouco, mas você pode ler o capítulo 1 de Jó em casa. Você vai ver exatamente isso que eu estou falando aqui. Que diz assim, versículo de número 6 do capítulo 1, que diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Versículo número 7 diz assim: então disse o Senhor, ele disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear pela terra. Jesus disse assim: tem visto meu servo Jó? Porque não há ninguém temente reto que se desvia do mal, assim como ele. Essa história, no final, Deus permite que o inimigo faça algo contra a vida de Jó, mas Deus queria se apresentar e fazer Jó o conhecê-lo. Tudo bem até aí? Quando eu olho para essa situação, nós sabemos que o texto não vai dar tempo aqui de eu falar na íntegra tudo, mas resumindo, tudo que Jó tinha ele perdeu. Foi chegando os mensageiros dizendo que os filhos dele foram mortos, que os gados foram perdidos, foram mortos, enfim, Jó perdeu tudo, tudo, e ainda por cima depois veio uma lepra sobre a vida dele. O que o inimigo fez aqui? Destruiu a vida dele. É esse inimigo que os crentes estão falando. Vamos para mais um texto. Lucas, capítulo de número 13, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas. Capítulo de número 13, versículo de número 10. Lucas, capítulo 13, e o versículo 10. Tendo uma Bíblia aí, você nos acompanhe, para não dizer que nós estamos falando aqui coisas que não está escrito nas Sagradas Escrituras. Lucas, capítulo de número 13, e versículo de número 10, onde diz assim: vamos ler mais do que o 10, 10 e 11 e 12, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que ali havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, um demônio. Já